Estudo de segunda-feira, no dia 23 de agosto, a ordem de Deus para descansar. Quando Deus criou o mundo e viu que tudo era muito bom, no sexto dia ainda faltava algo espetacular. E no sétimo dia, o Senhor Deus não criou nada físico, mas reservou um espaço de tempo que ele então santificou e abençoou. E nesse espaço de tempo houve então a junção do ser humano com Deus num momento de adoração. Quando os filhos de Israel saíram depois de 400 anos de escravidão, saíram do Egito, Deus precisava lembrar esse povo de que havia ou haveria um momento em que eles precisariam descansar e precisariam então rememorar da criação em todos os seus sentidos. Por isso que o sábado é chamado de memorial da criação e um momento de descanso que Deus nos concede para que nós deixemos de lado todos os nossos fardos. Um sitiante que estava indo para a sua casa percebeu que no caminho havia uma senhora, que era sua vizinha, que estava com uma grande sacola nas costas. Ele então ofereceu uma carona, a mulher sentou no banco de trás do carro e foram conversando. Daqui a pouco o motorista olhou para trás e viu que a mulher estava com a sacola nas costas. Ele disse: escuta, a senhora não quer colocar a sacola no banco? Não quero dar trabalho para o senhor, já está me dando uma carona. Mas minha querida, parece ignorância, mas a senhora pode colocar assim o fardo que a senhora tem sobre o carro e o carro leva sem nenhum custo para a senhora. Foi aí que a mulher então despertou. Parece até uma história assim cômica, uma pessoa receber uma carona e continuar segurando o peso ainda no colo ou nas costas, né? Mas parece que o ser humano também está fazendo isso. Deus está dizendo: olha, eu quero que você coloque o seu fardo de cuidado aqui para que você possa então descansar. Havia um homem que ele convidou o seu chefe para ir na casa dele jantar. E quando chegaram perto da casa dele, o homem disse: um momentinho só, chefe, agora vamos descer do carro e vamos então até em casa. Abriu o portão e o empregado parece que se dirigiu a uma pequena árvore que estava do lado da porta. E ele então ali ficou como que mexendo nas folhas e disse para o chefe: vamos entrar. O chefe entrou e jantaram e tal, conversaram. E na hora de ir embora, o chefe disse assim: escuta, eu queria te fazer uma pergunta. Por que quando você chegou, você foi até aquela pequena árvore e você parece que mexeu nas folhas e depois me convidou para entrar? Sabe o que é, chefe? É o seguinte: quando eu chego em casa, eu costumo pegar todos os fardos que eu tenho de cuidados e problemas e eu então vou ali perto daquela árvore e eu então simbolicamente deixo todos os meus problemas ali. Aí eu entro em casa para descansar e não deixo que nada me perturbe. Deus está dizendo para o ser humano: olha, quando chegar no sexto dia, você pega todos os seus cuidados, seus fardos, e você deixa aqui que eu cuide de todos eles e entra no sábado para descansar. Quando Deus terminou a criação e avaliou que tudo era muito bom, ele descansou no sétimo dia. E diz a Bíblia que ele abençoou e santificou o sétimo dia. Colocou então dois detalhes, duas virtudes especiais dentro desse período de tempo que nós chamamos de sábado. E então, através desses dois elementos, abençoar e santificar, Deus então percebeu que o ser humano iria necessitar desses dois elementos para que pudesse fazer uma verdadeira adoração. Durante o ciclo semanal, nós temos todas as nossas atividades, mas quando chega no sábado, é preciso nos desvincularmos das coisas rotineiras que fazemos, deixar os fardos de cuidado, nos prepararmos e no Santo Sábado despertarmos com alegria no coração, com a alma leve para cultuar ao Senhor. É impossível você estar dentro da casa de Deus e eu ficar preocupado com um cheque que vai cair na segunda-feira, ou com uma dívida que você tem que pagar na segunda-feira, ou com uma visita que tem que fazer, ou com algo que vai tirar o seu sono naquela noite ou naquele dia. Então é preciso que as pessoas aprendam a desvincular os problemas da semana para que no sábado a pessoa entre em adoração a Deus. Só conseguiremos obter a bênção que há no sábado e a santificação se nós nos entregarmos inteiramente para a adoração a Deus nesse dia. Pergunta número 3, como o sábado está relacionado com a criação e qual a sua importância? Nós temos aqui o texto de Êxodo 20, verso 8 a 11, onde os 10 mandamentos cita justamente o seguinte, o quarto mandamento:
Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nem uma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Não é um dia qualquer. Tem algo muito especial no dia de sábado. Então, para a pergunta, como o sábado está relacionado com a criação? A resposta é: o sábado contém o selo de Deus, a digital do Criador, e nos leva a pensar em nossa origem e em nossa criação. O sábado é importante porque nos conecta a Deus e a sua presença nos santifica. No sábado, nós então temos a ordem divina para o nosso descanso. Obviamente que mesmo os adventistas ainda precisam de uma orientação e uma disciplina um pouco melhor para aprender a descansar no sábado. Quando nós acordamos no sábado, dependendo da família que nós estamos vivendo, se todos são adventistas, mesmo assim eu lembro que lá em casa, quando meu pai levantava com a minha mãe no sábado, 7 filhos para arrumar para ir para a igreja, era um rebuliço muito grande. E eu imagino hoje que não é diferente. As famílias têm dificuldade para mandar algum para o banheiro, algum que está secando o cabelo, alguém que está colocando tênis, alguém que está procurando a meia, tem que tomar o de jejum e tem que correr para lá e para cá, e uma criança suja a roupa. Olha, é como se diz na linguagem popular, é um perereco. E quando a pessoa é sozinha na casa e somente ele é adventista e tem que repartir o tempo dele com outras pessoas que estão em casa, quando ele quer comer e não tem jeito de comer naquele momento, quando ele quer tomar banho, tem gente na frente dele querendo ir trabalhar, e há pessoas que até zombam daqueles que vão à igreja no sábado, e a pessoa então tem que, assim, tentar se disciplinar para não ficar zangado com algumas insinuações, algumas brigas que tem dentro de casa, mesmo da parte dos irmãos e das irmãs, que às vezes não são adventistas e acabam questionando por que a pessoa está indo na igreja. E a pessoa tem que dar explicações, e as pessoas então até se tornam assim agressivas em suas observações. E você chegar na igreja com um ambiente tranquilo. E quando você vai chegando na igreja e tem algo que o aborrece logo de início, se você vai com o seu carro, às vezes não tem lugar para estacionar, às vezes você passa por um momento de pneu furado, tem que trocar o pneu, e você chega já zangado na igreja, com as mãos sujas, tem que lavar, e você tem que criança, e as crianças não obedecem, e aquela correria, não é fácil, não é fácil. Mas mesmo assim, existem a bênção e a santificação. Deus coopera conosco e Ele completa aquilo que nós não conseguimos fazer. O importante é a intenção de você cultuar a Deus e separar esse tempo para que você possa realmente descansar. Mesmo quando nós temos crianças e outras pessoas que são agregadas a nós e nós fazemos tudo para que elas possam assim ter um deleite no sábado, Deus valoriza esse nosso esforço, tá? Por isso é importante que nós saibamos que Deus está atento a tudo que nós fazemos, tá? Como seres criados, à imagem e semelhança divina, nós temos um valor especial para Deus e no sábado nós descobrimos esse valor, pessoal, porque no sábado nós nos lembramos da criação. Quer dizer, alguns lembram, tem gente que não lembra não. Tem gente que lembra, opa, tenho que passar a lição geral, opa, tenho que ir na igreja, opa, não estudei a lição, esqueci a lição, esqueci minha oferta, agora não vai. Então a pessoa não vai se lembrando do Criador, nem se lembra de que foi criado. A pessoa lembra, nasci e nem lembra que nasceu pelo poder de Deus. Então é uma coisa séria a questão de guardar o sábado, tá? Parece que as pessoas entram no automático, tá? Já sou adventista, tenho que ir na igreja, pega a lição do sábado, pega a Bíblia. Quem é que vai pregar hoje? Ele está falando, não, eu vou na outra igreja. Correria muito grande. Então, às vezes, nós nos cansamos no sábado ao invés de descansar. E muitas vezes nós nem sentimos o valor que nós temos diante de Deus. É preciso, então, colocar uma orientação. Esse é o santo dia do Senhor. Deus me criou, estou indo cultuar a Deus. Esse encontro com Deus é especial. Não é para cobrar nada de Deus, é para você se encontrar com o seu Criador. E isso tem uma diferença e faz uma diferença muito grande em nossa vida. Nos tornamos melhores quando nós descobrimos o valor que Deus nos dá. Tá? Por isso, Ellen White escreveu em Testemunho Seleto, volume 3, na página 17, o seguinte: dado ao mundo como um sinal do Criador, o sábado é também o sinal de Deus
como nosso santificador. A verdadeira santificação, ela é assim, consiste na harmonia com Deus, na imitação do seu caráter. Então, como é que Deus nos santifica no sábado? Deus nos abençoa, já tem uma bênção garantida, nos abençoa como seres humanos, como seres criados. Agora, como é que Deus nos santifica? Aqui está então a resposta. É quando nós aprendemos a imitar a Deus em nosso caráter, tá? E Ellen White continua, essa harmonia e semelhança com Deus só pode ser alcançado através da obediência aos princípios que são a transcrição do seu caráter. E o sábado é o sinal de obediência. Deus tem que nos ajudar muito, porque não é fácil hoje em dia nós guardarmos o sábado da maneira como Deus requer. Porque muitas pessoas, muitas irmãs não têm o esposo adventista e muitas vezes ela tem que ficar olhando no horário do culto, porque às vezes a pessoa está aguardando a esposa voltar para preparar a comida para a pessoa almoçar e sair para os seus afazeres. Acontece isso. Tem irmãs da igreja que o marido tem um comércio e quando chega meio-dia ele já vem para almoçar. Ou ela tem que preparar e levar uma marmita para ele no local onde ele almoça, tá? Porque ele não quer gastar com comida fora, ele não gosta da comida de fora, então gosta da comida de casa. Então a irmã tem que vir, preparar e levar a marmita para o esposo, tá? Então essa tribulação acaba assim destoando do raciocínio de descansar no santo dia do Senhor. E à tarde não é diferente, a pessoa teria que estar fazendo um trabalho missionário, ajudando os pobres, se envolvendo no trabalho da igreja. Nem todo mundo tem esse tempo para fazer isso, tá? Às vezes é envolvido por situações, famílias vão almoçar em casa, a pessoa fica dividida, o que eu vou fazer? E de repente o sábado passa e a pessoa não fez nada do que estava assim proposto no coração, tá bom? Por isso que nós temos que pensar como é guardar o sábado, ser abençoado e ser santificado. O sábado é para descanso, mas às vezes nós tiramos para o nosso descanso pessoal. Tá? A semana é tão corrida, tão cheia de problemas, quando chega no sábado, a não ver a hora depois do almoço, dar aquela descansada, dar aquela dormidinha, né? E agora na pandemia parece que isso piorou, né? Porque as pessoas não saem mais de casa, não tem mais contato com as pessoas, não pode fazer aglomeração, não pode dar estudo bíblico de forma pessoal, então não pode dar folheto, e então isso trouxe uma mornidão para as pessoas no santo dia do Senhor. Havia uma igreja que estava o culto funcionando, de repente entrou um homem lá e o pastor olhou e disse, opa, aquele homem é aquele pescador de baleias aí que mora no final dessa rua da igreja, né? O que ele está fazendo aqui no culto hoje? Quando terminou, o pastor foi conversar com ele, e aí, obrigado pela sua presença. Ele disse, pastor, não venci o culto não, é que eu estou muito cansado hoje e eu resolvi parar aqui na igreja para dar uma descansada. Mas na verdade, eu nem escutei o que o senhor falou, né? Na sua palestra lá. Eu estava pensando numa boa e grande baleia gorda que eu tenho que pescar hoje à tarde com uns amigos, né? E eu espero pescar. Obrigado, pastor. Olha, desculpa aí, tá? Mas aqui na igreja, eu gosto de vir aqui na igreja para descansar. Quando foi outro sábado, lá estava o danado do homem sentado de novo. O pastor disse, veio descansar de novo? Pastor, você serve o senhor. Não tem nenhum lugar. Eu costumava ir nos bares, na padaria, ficava lá conversando com os amigos, sentado numa mesa, esperando a hora da gente pescar as baleias. Mas vou dizer para o senhor, eu não descanso direito. E aqui na igreja eu descobri, eu descanso. O pastor disse, então pelo menos hoje o senhor, vê se toma tento e o senhor presta atenção na mensagem, né? E o homem disse, pastor, aqui eu saio, parece que eu saio com a alma leve, né? Não sei se é a mensagem, mas eu vim para descansar. O senhor não se incomoda? Não, pode sentar aí. E o senhor só vai assistindo. Não é que esse homem, assim, meses mais tarde, aceitou Jesus no coração somente porque ele achava que no sábado na igreja dava um descanso na alma dele. Então, Deus providenciou esse período para que nós pudéssemos, então, assim, descansar, tá? E, às vezes, os fatos da semana servem para que nós possamos entender que Deus quer que nós descansemos. Havia um homem que viu um casulo, ele gostava de borboleta, ele pegou o casulo lá na goiabeira, botou em cima da mesa, botou dentro de um vidro, até que um dia ele viu que o casulo estava se mexendo e percebeu que tinha uma antena saindo ali por um furo do casulo. Ele botou o casulo em cima da mesa, ficou olhando ali e a borboleta fazia assim uma força grande e colocou uma antena para fora, a segunda antena, e aquele casulo se mexendo e o rasguinho do casulo aumentou e a ponta de uma asa saiu para fora e o homem disse que de repente a borboleta parou de se mexer. Ele disse, será que morreu? Ele viu uma tremidinha, disse, morreu não, mas ela está sem força.
ele pegou uma tesourinha pequenininha e pegou uma pinça e fez uma abertura e a borboleta saiu para fora. Mas a borboleta ficou rodando em círculo, com as asas murchas e não conseguia voar. Como isso aconteceu? Ele conversou com um amigo que era biólogo, morava do lado da casa dele, ele disse: o que você fez com essa borboleta? Ela estava lutando aí para nascer, sair do casulo, e vi que ela parou, ficou uma meia hora sem se mexer. Depois que se mexeu de novo, percebi que ela estava viva. Sabe o que eu fiz? Eu peguei e cortei o casulo dela para ajudar ela a sair. O biólogo disse: você acabou com a vida dessa borboleta. Nunca mais ela vai voar. Porque o esforço que ela faz para sair do casulo é justamente o que Deus, Criador, fez na natureza. Ela se esforça e quando ela faz força para sair do casulo, um líquido entra por dentro das asas dela e esse líquido endurece à medida que ela vai saindo. E é o que dá, então, força nas asas para ela poder voar. O homem ficou impressionado. Eu não pensei que ajudando eu ia estragar a vida dessa borboleta. Nós podemos dizer que quando existem os afazeres da semana, nós nos esforçamos muito e quando chega na sexta-feira, a gente quer sair daquele casulo que a gente viveu a semana inteira. E Deus então permite que nós passemos assim por nossas lutas diárias para que nós possamos alcançar força. Quando chega no sábado, através das duas asas, a bênção do sábado e a santificação, nós podemos alcançar o voo para adorarmos a Deus. Como a borboleta, com o esforço que ela faz, ela consegue forças para voar e se tornar bela na natureza. Deus quer que nós aprendamos que o esforço que fazemos na semana tem uma recompensa, que é o descanso no santo sábado. Ellen White escreveu, Desejar as Ações, página 281, o seguinte: como houvesse repousado no sábado, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Separou para uso santo, deu a Adão como o dia de repouso. Era uma lembrança da obra da criação e assim um sinal do poder de Deus e de seu amor. Maravilha! Deus não fez o sábado à toa, fez com uma finalidade. O sábado foi feito por causa do homem, disse Jesus, e não o homem por causa do sábado. Há uma finalidade de descanso, de adoração e de pensamento na nossa origem feita pelas mãos de Deus. Que o Senhor nos abençoe, possamos ter entendido que o sábado é realmente um dia separado por Deus para nosso descanso, refazermos nossas forças físicas e espirituais. Vamos orar. Deus querido, obrigado, porque aprendemos que o Santo Sábado tem uma bênção e uma santificação, duas asas para alcançarmos voo diante da sua presença. Pai amado, muitos não conseguiram ainda ter esse momento solene de preparo e de adoração no teu santo dia. Pedimos então que o Senhor nos ajude, são tantas lutas, mas que o Senhor nos dê a bênção de planejarmos um sábado abençoado diante do Senhor. Obrigado por essa instrução em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que haja uma bênção para o teu coração nessa segunda-feira. Que haja então, assim, bênçãos nas lutas que você vai ter e que você tenha força para superar todos os obstáculos. Fica com Deus. Um beijo no seu coração, que você seja abençoado nesta semana. Obrigado e Deus te abençoe. Amém.